deixou para vocês, tá bom? Amém. Irmãos, o pastor me deu aqui o privilégio mais uma vez de poder vir aqui estar com vocês para a gente compartilhar uma palavra, para a gente aprender juntos, né? Ele está aqui na igreja, o pastor, ele estava ali atrás, né? Mas está ali, o pastor está ali, mas ele está um pouquinho sem voz, né? É efeito colateral de quem estava na vigília ontem. Quem estava na vigília ontem aqui, foi top, né? E muita gente que estava na vigília ontem, com certeza também está sem voz, feito o pastor, porque a gente adorou muito ao Senhor ontem, a gente glorificou demais o nome de Deus, e aí muita gente ficou sem voz, como o pastor está, né? Então, a gente está com o coração cheio de gratidão pela vigília ontem, por a igreja ter comparecido. Nós tivemos um momento abençoado realmente ontem, né? O tema da vigília foi o despertar da igreja, e a resposta de oração foi ali, o nosso pastor vinha orando muito pelo despertar da nossa igreja, e a presença da igreja na vigília ontem foi resposta de oração do Senhor, né? Resposta de oração que o pastor fez aí, e cremos que é um novo tempo para a nossa igreja, né? Um novo tempo onde todos aqui vamos estar mais comprometidos com a obra, né? Vamos estar mais envolvidos com o processo de salvação de almas. Todos nós vamos nos envolver nesse processo de salvação de almas, né? Através do nosso trabalho, né? Então, se você estava aqui na vigília ontem, né? Ou se infelizmente você não estava, mas se Deus colocou no teu coração um despertamento para você se envolver, né? A partir de hoje, né? No processo de salvação de almas, você que está em casa também, você pode procurar alguém da liderança da igreja e dizer que você quer servir a Jesus e servir as pessoas, né? Servir e cuidar. Então você pode atuar nos voluntários, né? No voluntariado como voluntário, você pode atuar no ministério infantil, você pode atuar no ministério de compaixão, você pode atuar em diversas áreas, no louvor, né? Nos G6, liderando um grupo, cuidando de pessoas. Você tem a oportunidade de fazer isso. Você pode procurar alguém da liderança aqui quando terminar o culto, pode ser eu mesmo, pode ser Tiago que está ali, né? Pode ser Joseane, qualquer pessoa da liderança da igreja, você pode procurar e dizer assim: olha, eu quero me envolver no processo de salvação de almas, eu quero ser instrumento de Deus para salvar almas a partir de hoje, amém? Então você fica à vontade para isso, tá? Para os irmãos, eu trouxe uma mensagem hoje, para a gente aprender juntos, né, sobre promessa. A gente vai falar um pouco hoje sobre promessa, certo? Promessa é coisa boa, né? Eu trouxe essa mesma mensagem aqui, eu não sabia que eu ia pregar nesse culto, eu trouxe a mensagem para o culto das 17, eu trouxe essa mesma mensagem, então, para a gente hoje aqui, né? E eu estava dizendo que promessa é coisa boa, geralmente, né? A gente gosta, crente gosta de promessa, né? E eu estava até brincando aqui no culto anterior, dizendo assim: rapaz, às vezes quando a gente está assim no culto, que a gente está em casa, né, orando, esperando uma resposta de Deus em alguma coisa, a gente está no culto, quem é mais pentecostal principalmente, está no culto, aí de repente você vê aquela irmãzinha ali que é do coque, né, do fogo, né, indo na sua direção, ou aquele irmãozinho que é canela de fogo vindo na tua direção, e quando ele chega perto de você, aí ele fala em línguas e você, meu Deus, agora vem a promessa, agora vem a palavra do Senhor para mim. Ele chega para você e diz assim: eu tenho algo da parte do Senhor para te entregar. Eita, você se anima demais, né? Porque crente gosta de promessa. A gente gosta muito de promessa. E quando é promessa, assim, resposta de oração, não é profetada não, que alguém chegou e deu. Quando é promessa que chega a resposta de oração, às vezes a gente já está rodando de tanque vazio já faz tempo. Às vezes a gente está rodando na reserva, já não sabe nem até onde a gente vai conseguir caminhar, né, antes de parar. E aí quando a gente recebe de Deus assim, renova, né, as nossas forças. O tanque enche, que chega a transbordar e a gente consegue caminhar mais uma, mais duas, mais três, mas quantas milhas necessárias for até Deus vir e reabastecer a gente mais uma vez, né? Então, a gente gosta, né, muito de promessa. É natural do crente, né? Porque quando você vai ler a Bíblia, lá em Gênesis, a gente já encontra promessas de Deus, né? Deus já diz ali, por exemplo, a gente pode pegar uma promessa que é muito importante para nós, o proto-evangelho, né? Que Deus diz lá em Gênesis que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Era uma promessa que Deus cumpriu quando enviou seu filho. Então, o crente vive pela fé e vive através de promessa, né? Então, todo crente gosta de promessa. E a gente gosta tanto de promessa que
você vai encontrar, se você pesquisar, por exemplo, no YouTube, você vai encontrar muita pregação sobre promessa, né? Se você for olhar, a gente tem muito louvor, muito hino sobre promessa, falando de promessa, né? Tem igreja que trabalha com caixinha de promessa, campanha de promessa, né? Às vezes o objetivo nem é o correto, é arrecadar recurso com os irmãos e tal, né? Não é o caso da nossa igreja aqui, graças a Deus, mas tem igreja que faz isso. Por quê? Porque nós que cremos em Jesus Cristo, cremos nas promessas de Deus, queremos o tempo todo receber promessa, né? E a gente gosta tanto de promessa e fala tanto de promessa, que a gente até acha que quando a gente recebe uma promessa, a gente se torna imortal. Vocês já perceberam isso? Eu falei mais cedo isso no culto. Quando a gente recebe uma promessa, a gente se torna imortal. Por quê? Tem até uma canção que canta assim, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Então, quando a gente recebe uma promessa, a gente pensa, pronto, agora, meu amigo, eu estou blindado, nada mais me atinge. Virei o super-homem, a Mulher Maravilha, né? E às vezes tem crente até que por conta disso acaba, né, agindo de forma irresponsável, né? E a gente tem que vigiar quando a gente recebe uma promessa, né? Então, quando Deus dá uma promessa para a gente, né? A gente sabe assim, Deus prometeu, Ele tem que cumprir, é isso? O que é que vocês acham? Deus prometeu, Ele tem que cumprir? Né? Não necessariamente. Não necessariamente, se Deus prometeu, Ele precisa cumprir. E aí você pode se perguntar, mas Jonathan, então não posso mais confiar nas promessas de Deus, porque Ele promete e Ele não tem que cumprir, como é que eu vou confiar nas promessas dEle para a minha vida, desse jeito? Se Ele não tem a obrigação de cumprir. Não é isso que eu estou dizendo, a gente pode confiar nas promessas do Senhor. Mas eu vou trazer um exemplo para você entender, né, de uma pessoa que recebeu uma promessa de Deus, né, e que essa promessa, no fim das contas, ali não se cumpriu. E esse cara é um cara que quase ninguém conhece, chamado Moisés. Você já ouviu falar dele, não? Moisés? Moisés era um cara que ele era amigo de Deus. Deus disse assim de Moisés, olha, com todo mundo, eu falo por profecia, por sonho, por visão, eu falo de qualquer outra forma, mas com Moisés, não. Moisés é meu amigo, eu falo com Moisés assim, ó, face a face. É assim que eu falo com Moisés. Moisés é meu amigo. E Moisés recebeu uma promessa. Quando ele estava lá no deserto, que ele viu a sarça ardente, né? Deus falou com ele, e Deus disse a ele, olha, tu vai lá para o Egito, tu vai tirar o povo de lá, e eu vou levar você e o povo, e vou botar lá na terra prometida. Mas o que aconteceu com Moisés? Moisés entrou na terra prometida, quem lembra? Moisés não entrou na terra prometida. Moisés recebeu uma promessa, mas essa promessa não se cumpriu. Então, isso quer dizer o quê? Que nem sempre que a gente recebe uma promessa, ela se cumpre. Mas por quê? Porque a gente fala muito de promessa, a gente tem muita pregação, muita música, muito tudo sobre promessa. Mas tem uma coisa sobre as promessas que pouca gente fala. É que existem dois tipos dela. Dois tipos de promessa que Deus faz para a vida da gente. Existe a promessa incondicional, como a que eu citei antes, que Deus disse que o filho da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Essa é uma promessa incondicional. Não importa o que o homem faça, essa promessa Deus vai cumprir. Né? Ele fez outra promessa desse tipo também para Abraão, quando disse que Abraão seria uma grande nação. Isso não dependia de Abraão. Não importava o que Abraão fizesse, era uma promessa incondicional. Mas existe outro tipo de promessa na vida da gente, que é a promessa condicional. E essa promessa condicional na nossa vida, né, elas são a maioria das promessas que a gente recebe. A maioria das promessas que a gente recebe, irmão, não são incondicionais. Elas são condicionais. E tudo que é condicional é condicionado a algo, certo? Há uma condição para que isso aconteça. Só acontece se... E isso é uma promessa condicional. E a que é condicionada a essas promessas, esse tipo de promessa? Esse tipo de promessa, ele é condicionado à obediência. Obediência é condição para que a gente receba as promessas de Deus na nossa vida. Se não há obediência, Deus não se vê obrigado a cumprir as promessas. Né? O nosso irmão aqui, Adriano, que é apologeta, né, conhece
muito da Bíblia. Quem quiser tirar dúvida, pode procurar o irmão Adriano. Ou venha para a escola dominical no dia que ele dá aula, que é bênção, viu? Nosso irmão Adriano, né? Falou ontem na vigília, disse assim, ó, quando Jesus faz um contrato com a gente, só tem uma pessoa que pode rescindir. Nós mesmos. Jesus nunca rescinde esse contrato. Foi isso que o irmão Adriano disse. E isso é verdade, porque todo contrato geralmente tem uma cláusula de rescisão, né? E nos nossos contratos, obrigado. No contrato que Jesus fez com a gente também tem uma cláusula de rescisão, né? A gente não tem um contrato de papel escrito com Jesus, né? Mas a gente tem um contrato com Ele para as promessas. E a condição, né, é a gente que pode quebrar. Lá nos contratos diz assim, se você não quer receber a sua promessa, basta você desobedecer. E aí a gente desobedece e a promessa não se cumpre. Amém? Então, a promessa sempre está condicionada à obediência aos desígnios de Deus para a vida da gente. Amém? E já que a gente está falando aqui sobre promessa, a gente vai ver alguns pontos aqui sobre a relação entre desobediência e obediência, né, com as promessas na vida da gente. E para isso, a gente vai passear um pouquinho pela história de Davi e pela história de Saul. Então, os irmãos já se preparem aí que a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, principalmente 1ª e 2ª Samuel, tá bom? Então, vou pedir para começar, para a gente ler 1 Samuel 16, do versículo 12 e 13. Quem encontrou aí, diga amém. Glória a Deus. Então, o versículo 12 e 13 diz assim, eu estou com a versão NVI, tá? Só para você saber que pode ser um pouquinho diferente da sua. Diz assim, ó, Jessé mandou chamá-lo quem? Davi, né? E ele veio, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, encheu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, né, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então, essa passagem aqui é a passagem da unção de Davi como rei de Israel. E a gente vai avançar um pouquinho na história aqui de Davi ainda, indo lá para frente. Agora a gente vai lá em 2 Samuel. Vamos lá em 2 Samuel, né? Basta avançar algumas páginas, né, e a gente vai lá para o capítulo 7, certo? Capítulo 7, e os versículos a gente vai do 8 até o 16, tá bom? E aí opa, sumiu aqui. Aqui. E aí na minha versão diz assim, ó, agora, pois, diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano de Israel, o meu povo, e eu sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. E agora eu farei você tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e plantarei lá para que tenham seu próprio lar, mas não sejam incomodados. Povos ímpios não mais oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época que nomeei juízes sobre Israel. Israel, meu povo. E também subjugarei todos os inimigos. Saibam que eu, o Senhor, estabelecerei para ele, para Davi, uma dinastia. Quando sua vida chegar ao fim, você vai descansar com seus antepassados, e eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e estabelecerei o reino dele. Então, Davi aqui recebeu uma promessa tremenda, uma linda promessa. A promessa que Davi recebeu aqui era tão boa que Davi ficou muito animado. Se você tiver oportunidade depois na sua casa, continue lendo mais à frente, né, que você vai encontrar, né, ali a oração de Davi, né, em relação a isso. Mas vamos continuar a leitura aqui. Vou para o versículo 14, diz assim, eu serei o seu pai, pai de quem? Dos filhos de Davi, da descendência de Davi, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites,
aplicados por homens, mas nunca retirarei deles o meu amor, como retirei de Saul. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Veja que promessa Davi recebeu, né? Quem não quer receber uma promessa dessa? Você saber que Deus está dizendo para você, ó, quando você for embora, não tiver mais, eu vou estar com teus filhos, eu vou cuidar, eu vou amar deles, eu vou amar eles, né? Mesmo que ele erre comigo, eu não vou abandonar ele, vou cuidar, né, dele, vou estar lá perto. E o teu reino vai ser para sempre. E Davi fez uma oração, né, falando, né, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, aquela oração linda, a promessa foi linda, e a oração de Davi, né, também foi linda. Mas tem uma coisa aqui, em relação a essa promessa que eu queria falar para você, que eu não sei se você já parou para refletir nisso. É que essa promessa não era para Davi. Como assim, Jonathan? Não era para Davi? Né? Não, Davi não deveria ter recebido essa promessa. Essa promessa era para outra pessoa. Mas Davi recebeu. E por que Davi recebeu essa promessa? Porque outra pessoa perdeu a promessa em virtude da desobediência. Outra pessoa deixou de receber uma promessa como essa, por conta de desobediência. Sabe quando a gente fala, Jesus, filho de Davi, a gente deveria dizer assim, Jesus, filho de Saul, porque essa promessa era para Saul, não era para Davi. Sabe a estrela que tem na bandeira de Israel, a estrela de Davi? Era para ser estrela de Saul, porque a promessa era para Saul. Mas Saul perdeu a promessa por conta de desobediência. Por isso ele perdeu a promessa. Então, vamos ver mais aqui como essa desobediência levou a Davi a perder a promessa. Amém? Então, vamos voltar agora lá em 1 Samuel novamente, né? A gente passou um pouquinho pela história de Davi, agora a gente vai passar pela história de Saul. Então, 1 Samuel 10, versículo 1. Lembra que a gente leu, né, a unção de Davi. Agora a gente vai ler a unção de Saul. Diz assim, ó, e Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, dizendo, o Senhor o ungiu como líder, ou em algumas versões como rei, da herança dele, de Israel. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, ainda nessa passagem da unção de Saul. Lá no versículo 9, no mesmo capítulo, só você descer mais um pouquinho, você vai encontrar lá. O versículo 9 diz assim, ó, quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram, né? Porque na parte que a gente pulou tem alguns sinais. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já conheciam viram ele profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Então, a gente tinha lido a unção de Davi como rei e agora a gente está lendo a unção de Saul. Quando a gente para comparar as duas unções, os dois momentos que se passaram, a gente vê que acontece algo assim mais sobrenatural na unção de Saul do que aconteceu na unção de Davi. Algo mais fora do comum, algo mais fabuloso aconteceu na unção de Saul do que de Davi. Vamos lembrar, a gente falou da unção de Davi como rei de Israel, e o que é que aconteceu? Só diz assim, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Acabou ali, né? Mas de Saul não, quando a gente lê aqui de Saul, aí diz assim, ó, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e Saul foi transformado em um novo homem, e Saul começou a profetizar. Isso não aconteceu com Davi. Saul começou a profetizar, e as pessoas começaram a ficar abismadas. Então, Saul realmente foi cheio do Espírito Santo, e foi transformado pelo Espírito Santo naquela ocasião. Então, por que não a promessa de uma dinastia para Saul? Porque a promessa da dinastia foi para Davi e não para Saul. Se Saul foi ungido rei, o primeiro rei de Israel, o natural das monarquias é que haja uma dinastia, a não ser quando um governo é deposto por uma batalha. O normal é que o filho do rei suceda
e se torne rei na sequência, para ter uma dinastia. Mas isso não aconteceu com Saul. E por que não aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá no capítulo 10, o versículo 8, voltando um pouquinho só do que a gente viu, porque Saul recebeu aqui uma orientação, logo no início da jornada dele como rei de Israel. Logo no começo, primeiros passos de Saul como rei, né? A gente vai encontrar aqui. Aí diz assim, ó, versículo 8. Samuel, né, deu a palavra do Senhor, a orientação a Saul, e diz assim, ó, vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga para você o que você deve fazer. E agora vamos pular um pouquinho para ver se Saul cumpriu isso, certo? Vamos lá para o capítulo 13, mesmo livro, capítulo 13, versículo 8 até o 12. Aí diz assim, ó, ele, Saul, esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou, tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou a Saul e foi saudá-lo, e Samuel perguntou para Saul, o que você fez? E Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam dispersando, né, e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocaustos. Saul tinha recebido uma orientação do Senhor, e mais do que isso, Saul sabia que existia uma lei do Senhor, que só os sacerdotes, que no caso aqui era Samuel, poderiam oferecer sacrifício. Mas Saul foi impaciente. O dia estava acabando, Samuel estava a caminho, mas Saul não aguentou esperar e desobedeceu e fez algo que ia contra a lei de Deus e contra a orientação expressa de Deus para a vida dele. Ele fez isso fora, ele desobedeceu ao Senhor. E essa desobediência de Saul gerou uma consequência que repercutiu até hoje. É por isso que hoje a gente fala Jesus, filho de Davi, e não filho de Saul. Vamos ver? No mesmo capítulo, versículo 13. Versículo 13, a gente leu até o 12, vamos ler o 13, o que é que diz? Samuel respondeu para Saul, diz assim, ó, você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor, né, o mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino em Israel. Tem versão que diz assim, se você tivesse obedecido hoje, não sei se a sua diz assim, se você tivesse obedecido hoje, seria estabelecido um reino eterno para você em Israel. Aquela era a prova de obediência de Saul. A desobediência de Saul, nos primeiros passos do ministério dele, já fez com que ele perdesse uma promessa. Essa promessa estava pronta para ser entregue a ele. Samuel veio com a promessa pronta para entregar para Saul, mas quando ele foi entregar, percebeu que Saul tinha desobedecido ao Senhor. E nesse momento, Deus já determinou que essa promessa iria para outra pessoa, porque Saul desobedeceu, né, a orientação do Senhor. Então, a desobediência, e esse é o primeiro tópico, né, que a gente tem que falar, eu nem falei o nome do tópico, mas a desobediência te impede de receber promessas. Então, muitas vezes, a gente não tem recebido promessas do Senhor porque estamos em desobediência. Às vezes, a gente fica esperando Deus falar com a gente, que alguém venha entregar uma promessa, que o Senhor fale com a gente em sonho, que o Senhor fale com a gente quando a gente estiver orando, que a gente sinta do Espírito Santo, que Deus está entregando uma promessa para a vida da gente, e essa promessa nunca chega nos nossos ouvidos, porque a gente desobedeceu ao Senhor. Então, a desobediência impede você de receber promessas, impede de Deus prometer coisas para você. E aí, agora a gente vai para o segundo ponto em relação à desobediência e às promessas. O segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte: a desobediência leva você
a perder a bênção da sua promessa. Sabe, às vezes a gente já recebeu uma promessa, a gente já está desfrutando da bênção, mas você sabia que a desobediência pode fazer você perder a bênção que você já tem? Isso também aconteceu com Saul, né? A gente viu que Saul deixou de receber a promessa, né, de ter uma dinastia, de ter um trono eterno, né, ali no reino de Israel, por conta de desobediência, né? Mas a gente vai ver aqui também que Saul perdeu a bênção que ele já tinha recebido por conta de desobediência, né? A desobediência de Saul, a gente vai poder ver aqui em 1 Samuel também, o capítulo 15, essa segunda desobediência, né? O capítulo 15, e a gente vai ler alguns versículos salteados aqui no capítulo 15, tá? Capítulo 15, versículos 2 e 3 de 1 Samuel. Diz assim, ó, assim, mais uma vez, Samuel recebendo uma orientação do Senhor, certo? Aí diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertencem. Não poupem nada. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Uma ordem dura do Senhor, eu reconheço, né? Matar até mesmo os recém-nascidos. Mas a gente pode falar disso em um outro momento, né, em por que Deus deu essa ordem tão dura. O foco desse momento é que Saul recebeu uma instrução do Senhor, do que ele deveria fazer, detalhadamente, né? Preste atenção que é os detalhes importam, né? Detalhadamente. E aí vamos lá, no versículo 7 até o 9, para ver como Saul fez. Aí diz assim, ó, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, de Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos bezerros gordos, e dos cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas destruíram tudo que era inútil e desprezível. Então, Saul não cumpriu a orientação de Deus. Mas, na vida da gente, a gente muitas vezes acaba fazendo a mesma coisa. Saul achou que talvez Deus estivesse falando bobagem, ou talvez exagerando. Não. Por que eu preciso matar as ovelhas, os bois gordos e tudo isso que é tão bom? Eu posso fazer um churrasco, né, com esse boi, eu posso oferecer em holocausto, né? Por que eu tenho que fazer isso? Saul pensou dessa maneira, e aí ele descumpriu a ordem do Senhor, né? E muitas vezes na vida da gente a gente faz a mesma coisa, sabe? Deus fala para mim, ou fala para você, que tem certas coisas que a gente precisa eliminar da nossa vida. Tem certos hábitos que a gente precisa eliminar da nossa vida. Tem certas pessoas que a gente precisa excluir da nossa vida. Mas quando a gente recebe a orientação do Senhor para fazer isso, ao invés de cumprir à risca aquilo que Ele mandou, o que é que a gente faz? A gente faz igual Saul. A gente avalia e diz assim, olha, isso aqui que o Senhor falou, realmente isso aqui eu acho que é legal, eu vou tirar, eu vou excluir, eu vou destruir, mas isso aqui nem tanto, eu gosto dessa pessoa, né? Ou eu gosto de fazer isso aqui, essa prática que eu tenho, esse hábito, né? E a gente faz a mesma coisa que Saul fez. Ao invés de obedecer ao Senhor, a gente tira da vida da gente só aquilo que é conveniente, só aquilo que a gente quer retirar, e a gente desobedece ao Senhor, né? Mas isso gerou uma consequência também para Saul, tá certo? Vamos ver aqui, continuando na mesma passagem, lá no versículo 13, aí diz assim, ó, quando Samuel encontrou Saul, disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Saul achava que tinha, né, seguido as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? E respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Saul achava que tinha cumprido a ordem de Deus, porque ele tinha feito quase tudo o que Deus mandou.
E a gente acha muitas vezes que está cumprindo aquilo que o Senhor mandou, porque a gente está fazendo quase tudo que Deus mandou. Mas a diferença está nos detalhes. Deus deixou a ordem expressa, né? No detalhe, todos os bois, todas as ovelhas, todas as pessoas, tudo isso você tem que tirar da sua vida. Aquilo que Deus mandou você tirar da sua vida, é tudo que você tem que tirar da sua vida. Você não pode desobedecer e tirar só uma parte, aquilo que é conveniente para você, achando que aquele detalhezinho, você fez 98%, mas aqueles 2% que sobrou lá no final, você acha que não tem nada demais. E isso pode fazer você perder a bênção que Deus já colocou na tua mão. Porque vamos ver o que aconteceu aqui com Saul, né? Continuando aqui, vamos lá avançar, versículo 26 e 27. Em consequência disso, da desobediência mais uma vez de Saul. Diz assim, ó: Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Mais uma vez, a desobediência de Saul fez com que a promessa, e dessa vez algo que já estava na mão dele, que era o reino, a bênção, fosse para outra pessoa. E às vezes tem coisa que está na mão da gente, irmãos, e está na iminência de a gente perder essa bênção por conta de desobediência. E não é a desobediência rasgada, irmão, não é porque a gente está vivendo uma vida rasgada de pecado, é porque tem detalhes que Deus pediu para tirar da tua vida, e que da minha vida também, e que a gente insiste em manter. A gente não cumpre à risca aquilo que o Senhor falou, e isso faz com que a gente perca as nossas promessas, né? E aí, cabe a pergunta aqui para a gente: quantas promessas a gente vai deixar de receber porque a gente não faz tudo conforme Deus pediu? Quantas bênçãos que já estão na vida da gente hoje, a gente vai perder, vai precisar perder para aprender que a gente precisa obedecer à risca aquilo que Deus fala para a gente? Quanto a gente vai precisar fazer? Quantas das promessas a gente vai precisar perceber até se dar conta que isso aconteceu? E talvez agora você esteja pensando aí com você mesmo, né? Porque quando eu estava preparando o estudo, não sei se vocês sabem, né? Quando a gente está preparando uma mensagem, ela fala primeiro com a gente. A primeira pessoa que fala é com a gente mesmo, então a gente começa a refletir, né? E talvez você esteja pensando agora: Jonathan, é verdade, eu não quero perder as promessas de Deus para a minha vida mais. Então, a partir de agora, eu vou ser obediente. Eu vou obedecer, eu vou ter atenção aos detalhes do que Deus me pede. Mas o que é que eu faço, Jonathan, se eu desobedeci a Deus até agora? Até agora eu não estava obedecendo a Deus. Será que eu já perdi minhas promessas e não tem chance de eu recuperar elas? Né? E aí, a gente entra no próximo tópico. Porque se você faz essa pergunta, Deus é Deus de segundas chances. A gente viu na vigília ontem, na pregação sobre Jonas, né, que Deus é Deus de segundas chances. Ele dá segundas chances. Então, o próximo tópico que a gente tem, para que a gente possa compreender como a gente deve agir, se a gente desobedeceu, mas a gente quer ainda receber promessas da parte de Deus, é que a gente precisa ter um coração conforme o coração de Deus. Amém? Diz assim, Davi era diferente de Saul. Saul era da índole dele, Saul era desobediente. A gente viu aqui 2 passagens de desobediência de Saul. Mas se a gente for ler toda a história de Saul, a gente vai encontrar outros pontos onde Saul foi desobediente. Era da natureza de Saul. Ele desobedecia de forma sistemática, né? Porque, como a gente falou, Deus, ele é Deus de segundas chances, né? Então, ele deu segundas chances a Saul também, terceiras e quartas e quintas chances para Saul, né? Mas chega um momento ali que não dá mais, né? Já Davi era diferente. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas apesar de ter o coração segundo o coração de Deus, Davi ainda era homem e falho
assim como eu e assim como você. Então isso quer dizer que, embora não fosse a índole de Davi ser desobediente, quem tem aqui filhos sabe, né? E talvez você tenha mais de um, e às vezes você tem filhos que têm temperamentos bem diferentes. Tem um filho que é obediente e tem um filho que é desobediente. Aquele filho que é desobediente, né, ele desobedece sempre. A maioria das vezes que você fala algo para ele, ele desobedece. E o filho obediente, né, ele obedece quase sempre que você fala, mas, eventualmente, ainda acontece dele dar uma escorregada. E Davi não era diferente disso. Como filho de Deus, Davi era um filho obediente, mas ele ainda era humano e falho. Então, Davi cometeu falhas, né? Todos nós aqui, que estamos aqui presentes hoje, conhecemos a falha, o pecado de Davi, né? Davi, ele adulterou, ele cobiçou a mulher do próximo, ele via Batseba do palácio, espiava ela tomar banho, né? Cobiçou Batseba, né? Tomou Batseba para si, adulterou, depois conspirou e matou o esposo, né, de Batseba. Vejam que pecado. E talvez agora a gente esteja até pensando, rapaz, Davi fez muito pior do que Saul, né? Porque Saul, ok, né, fez o holocausto, mas não é tão sério assim, né? Saul poupou as ovelhas para oferecer como holocausto, ao invés de obedecer a ordem de arriscar ao Senhor, mas Davi adulterou e matou. É bem mais sério. Mas a diferença está na postura que cada um toma depois que falha. Deus olha como a gente se comporta depois que eventualmente a gente falha. Nós sabemos que nem você nem eu aqui queremos viver uma vida de pecado. Queremos viver uma vida de erro. Queremos viver uma vida fora do propósito que Deus tem para a vida da gente, desobedecendo, né? Deus mandando a gente ir para um lado e a gente ir para o outro. Nós sabemos. Mas a diferença aqui entre Saul e Davi era como eles se portaram quando eles cometeram o erro. Vamos ver como Davi se comportou quando ele cometeu o erro. Vamos lá em Salmo 32, para a gente ler o versículo 3 até o 5. E diz assim, Salmos 32, 3 até o 5. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões. E o Senhor, tu me perdoaste a culpa pelo meu pecado. A diferença, irmãos, está na postura. Qual posição você assume quando você comete um erro? Quando você, eventualmente, desobedece uma ordem do Senhor? Porque Saul não mudou de postura. Saul, ele continuou desobedecendo. Já Davi não. Davi se arrependeu. A diferença está no coração. Davi era o homem conforme o coração de Deus. Deus quer, irmãos, um coração contrito. Ele sabe que eventualmente você pode falhar. Ele quer que você se esforce para não falhar. Quer que você se esforce para obedecer, né? Mas ele sabe tanto que nós vamos falhar, que ele disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado, que é Jesus. Amém? Então, Deus quer olhar para o nosso coração e ver o arrependimento. Ele quer ver o coração contrito, um coração submisso, um coração que deseja fazer a vontade do Senhor. O coração de Saul não era dessa forma. Saul era naturalmente desobediente. Ele nunca se quebrantou diante do Senhor e pediu perdão. Leia a história de Saul. Ele nunca pediu perdão ao Senhor pela desobediência dele. A gente não encontra registro disso. Então, respondendo aquela pergunta que a gente fez antes, Jonathan, e agora? Eu não quero mais desobedecer ao Senhor, mas eu já desobedeci. Como é que eu faço? Eu perdi definitivamente a minha promessa? A resposta está aqui. Está no teu coração.
tenha um coração quebrantado diante do Senhor. Tenha um coração contrito diante de Deus e se arrependa daquilo que você fez, que foi contra a vontade dEle, e as bênçãos, as promessas voltam a fluir na tua vida e na minha vida. Amém? Você pode entregar ao Senhor o teu coração, porque Deus é um Deus de segundas chances. E se você se arrepender genuinamente, todas aquelas promessas que você já recebeu, elas vão se cumprir. E aquelas promessas que Deus preparou para você, e que você ainda nem sabe delas, elas vão chegar até você. Logo, logo você vai receber essas promessas. Aquela promessa que você está orando, que você está esperando, se você tiver o coração contrito, Deus vai te entregar ela na tua mão. Tenha o coração contrito, irmãos. É isso que Deus busca. Um coração conforme o coração de Deus. O pecado de Davi, como a gente falou, talvez era até um pecado mais sério do que o pecado de Saul. Mas apesar disso, foi Davi quem recebeu a promessa de ter um reino perpétuo e eterno. E hoje é o nome de Davi que a gente fala quando a gente fala Jesus, o filho de Davi. Por quê? Porque Davi tinha um coração conforme o coração do Senhor. O arrependimento, irmãos, é que faz as promessas e as bênçãos voltarem a fluir na vida da gente. E agora eu queria concluir essa mensagem de hoje, a gente fazendo uma retrospectiva do que a gente aprendeu hoje sobre a obediência e sobre as promessas da nossa vida. Hoje, a gente aprendeu que existem dois tipos de promessa para a nossa vida. As promessas incondicionais, né, que geralmente são promessas globais, não são particulares, que Deus faz para a nossa vida. E existem as promessas condicionais, e essas estão sempre condicionadas à obediência. Então, se a gente quer receber promessas, se a gente quer receber as bênçãos, se a gente quer manter as bênçãos que chegaram para nós através das promessas, a gente precisa ser obediente. E a obediência está nos detalhes. Não é fazer quase tudo, mas é tudo conforme a vontade do Senhor. E se eventualmente a gente falhar, aí sim a gente tem que partir para um coração contrito. Nós vimos que a desobediência pode impedir que Deus faça novas promessas para mim e para você. Nós vimos que a desobediência pode impedir a gente de receber as promessas que Deus já fez para a gente, como aconteceu com Moisés. Moisés não recebeu a promessa, não sei se você sabe, foi por uma coisa simples. E Deus disse para Moisés: fala com a pedra e ela vai dar água para o povo e para os animais. E Moisés, ao invés de falar com a pedra, ele bateu na pedra. Só isso. Mas Deus quer saber do coração contrito. E Moisés era amigo de Deus, mas nessa ocasião, quando a gente lê lá em Números essa passagem, você não vê Moisés arrependido e pedindo perdão depois. E essa falta de arrependimento e do coração contrito de Moisés ali após desobedecer ao Senhor, é que fez com que Moisés não recebesse a promessa. Não foi o fato de bater na pedra, foi o coração. E por último, a desobediência pode fazer a gente perder as promessas que Deus já nos entregou. Mas apesar de termos aprendido tudo isso na mensagem de hoje, aqui juntos, o principal que a gente aprendeu é que Deus é um Deus de segunda chance. E que quando a gente erra, se a gente se arrepende genuinamente, se a gente entrega um coração contrito ao Senhor, as promessas e as bênçãos, elas voltam a fluir nas nossas vidas. Amém? Então, que essa mensagem possa reverberar na vida da gente, não só agora, que ela não saia das nossas mentes quando a gente passar por essa porta, mas que quando a gente for dormir, a gente possa dormir refletindo: será que eu tenho obedecido ao Senhor? Será que eu tenho um coração contrito diante do Senhor? Que a gente possa refletir nisso durante a semana e que a gente possa pensar nisso quando a gente receber uma promessa do Senhor.
E principalmente que a gente possa pensar na obediência quando a gente receber uma orientação do Senhor. Quando o Senhor nos chamar para fazer algo ou para deixar de fazer algo. Quando o Senhor nos chamar para abrir mão de algo nas nossas vidas. Porque se existe uma coisa que é difícil, irmãos, é abrir mão de coisas que a gente quer e que a gente gosta. Mas muitas vezes são essas coisas que a gente precisa abrir mão para que as bênçãos possam fluir nas nossas vidas. Amém? Era isso que eu queria compartilhar aqui com os irmãos nessa noite.